Hoje é dia de Vascão em campo, dia de Vasco contra o São Paulo, jogo que acontece às 8h30 da noite em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, com algumas novidades. O centroavante Pablo Verratti volta ao banco de reservas e o Vasco tem o retorno do cria Ryan. Tem novidade também fora de campo. O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai estar presente em São Januário para acompanhar o jogo e monitorar alguns jogadores do Vasco da Gama. E o árbitro da partida também já está definido, e é um árbitro muito polêmico. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 24 mil inscritos. Falta menos de 10 pessoas, falta 6 pessoas somente. Então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem um monte de informação do jogo de hoje do nosso Vascão. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a arbitragem. Eu falei pra vocês que o árbitro da partida de hoje é muito polêmico. Vamos lá, segundo informações do Atenção Vascaínos, escalado de Goiás, o Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do encontro de domingo entre Vasco da Gama contra São Paulo em São Januário pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um árbitro polêmico e bastante conhecido por todos os clubes, né? Este será o 5º jogo, inclusive, do Wilton Pereira Sampaio apitando partidas do Vasco da Gama em 2025. Sua última atuação apitando o jogo do Vasco foi entre Fortaleza e Vasco da Gama, quando ele expulsou o volante Hugo Moura, que foi uma expulsão justa, querendo ou não, né? Não achei nenhum absurdo naquela expulsão, não. O Hugo Moura realmente errou. E o Cruz Maltino venceu por 2-0 o Fortaleza no Castelão. Então, pelo menos, no último jogo, por mais que ele expulsou o Hugo Moura, ele deu sorte pro Vasco. O Vasco venceu a partida, e isso importa, né? Mas enfim, é um árbitro muito polêmico. A gente sabe que a arbitragem do futebol brasileiro é bem ruim, é difícil escolher um árbitro bom, acho que nem tem um árbitro bom, é escolher o menos pior. E o Wilton Pereira Sampaio tá escolhido pro jogo de hoje para apitar. Vamos torcer pro jogo rolar tranquilamente, para não ter nenhuma polêmica, nem a favor do Vasco, nem contra o Vasco da Gama. Vamos ter um jogo ali tranquilo, um jogo regular, deixar a bola rolar. Espero que o Wilton Pereira hoje não prejudique nenhum time, nem entre Vasco nem São Paulo, beleza? Então, informação importante sobre a arbitragem: Wilton Pereira Sampaio vai ser o árbitro da partida de hoje do nosso Vascão às 8h30 da noite em São Januário. Uma outra informação importante é sobre o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. É isso mesmo, a gente sabe que na última convocação o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco da Gama, foi convocado, jogou partidas com a camisa da seleção e inclusive fez até gol, né? E o Vasco não venceu aquele jogo, mas Paulo Henrique foi o melhor da partida com a camisa amarelinha. E o treinador da seleção, Carlo Ancelotti, pessoal, vai estar presente hoje, tá? Em São Januário, para acompanhar a partida entre Vasco e São Paulo nesse domingo, tá? Estará ao lado, inclusive, do ex-diretor do Vasco da Gama, Rodrigo Caetano. Informação dada pelo Gilmar Ferreira, tá? De que o Ancelotti vai sim estar presente em São Januário no dia de hoje. Vai conhecer o nosso Caldeirão, né? Ele ali que é um treinador, cara, que ganhou tudo na sua carreira. Falta uma Copa do Mundo ali com a seleção. Espero que venha ano que vem. Tá bem longe de acontecer? Tá longe de acontecer. Essa seleçãozinha aí é meio michuruca. Mas o Ancelotti é um baita de um treinador, campeão de Champions League com o Real Madrid, enfim. É um baita treinador histórico no futebol e vai conhecer a nossa colina histórica, que é o São Januário, né? Então é importante a gente saber e ver que Ancelotti vai estar presente no nosso Caldeirão para inclusive monitorar alguns jogadores do Vasco da Gama, como o Ryan, Felipe Coutinho, né? O próprio Léo Jardim, o Paulo Henrique. Provável que já vai estar na próxima convocação, mas enfim, ele vai monitorar também, tá? Então, informação aí para você saber sobre Carlo Ancelotti vai estar presente hoje. Bom, falando sobre o jogo de hoje do Vasco, pessoal, sobre as estatísticas, números e tudo mais, o Vasco hoje ele vai ter 5 jogadores pendurados, tá? Então tem que ficar atento em relação a isso, porque o próximo jogo do Vasco é um clássico contra o Botafogo no Engenhão. Vamos lá.
Quem são esses pendurados do Vasco da Gama? Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, né, convocado para a seleção. O atacante David, que vem entrando no segundo tempo. Nuno Moreira, titular do Vasco da Gama. Paulinho, o Paulinho, cara, não vem recebendo tantas oportunidades, então não faz muita diferença. E o Tietê, que hoje é titular do Vasco. Então tem 3 jogadores do Vasco da Gama titular pendurado no jogo de hoje, tá? Então se tomou cartão amarelo no jogo de hoje, tá fora do próximo jogo contra o Botafogo, que é Paulo Henrique, Nuno Moreira e Tietê. Vamos torcer para eles não tomarem cartão amarelo e poder jogar na quarta-feira, né, contra o Botafogo no Newton Santos, até porque é um jogo importante pro Vasco. Claro, se o Vasco vencer hoje, vai ser um jogo importante na quarta-feira, porque é um jogo ali para brigar pela posição ali, né? O Botafogo tá à frente do Vasco por alguns pontos, né? E aí vamos torcer para isso, para esses jogadores não tomar cartão amarelo. Vamos lá, sobre a partida de hoje, onde assistir ao vivo, escalação, palpite e tudo mais. De olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores, Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 2/11, né, de novembro, às 8h30 da noite, horário de Brasília. O Gigante da Colina conquistou 6 vitórias nos últimos 7 jogos disputados e ocupa a 8ª colocação com 42 pontos, enquanto o tricolor paulista encerrou uma sequência negativa diante do Bahia e segue na 9ª posição com 41 pontos, logo atrás do Vasco, né? Então o Vasco perdeu o jogo de hoje, o Vasco acaba perdendo até a posição para o São Paulo. Onde você vai poder assistir a partida de hoje? Já a galera sempre me pergunta, João, onde vai passar o jogo? Pessoal, o jogo de hoje vai passar na Record, TV aberta, Premiere, pay-per-view, você tem que pagar para assistir, e a Cazé TV de graça no YouTube. Então, cara, fica tranquilo, amanhã tem aonde você assistir aí, né, o jogo do Vasco em TV aberta na Record, ou propriamente pelo telefone no YouTube, né, na Cazé TV. Então, pessoal, tem um monte de opção para você assistir ao jogo do Vasco, né, em 3 canais, Record, Premiere e Cazé TV. 2 canais são abertos, Record e Cazé TV, beleza? Os retrospectos do Vasco contra o São Paulo é o seguinte, os últimos 5 jogos, né, entre São Paulo e Vasco, são 2 vitórias do Vasco e 2 vitórias do São Paulo. E um empate, tá? Então tá igual. Quem vencer a partida de hoje acaba ali saindo na vantagem, né? Então é importante. Alguns desfalques do Vasco da Gama. O Vasco não vai contar com o Adson, o Jair, né? E o Paulo Ricardo, são 3 jogadores que se machucaram. E tem um problema físico também no Benjamin Garré, que não foi relacionado para os últimos jogos e tem a presença incerta, né, do embate. Por outro lado, a gente vai ter o retorno do Ryan, recuperado de um edema. E o Fernando Diniz, que cumpriu suspensão, né? No último jogo contra o Bragantino, vai estar de volta ali na beirada de campo do Vasco da Gama, para puxar a orelha dos jogadores. Vamos para prováveis escalações? Vamos começar falando sobre a provável escalação do São Paulo, tá, pessoal? A provável escalação do São Paulo é o seguinte: Rafael no gol, lateral direito Alan Franco, ali os zagueiros, né? O trio de zaga ali do São Paulo é o Ferrarese, Robert Arboleda, Alan Franco, o goleiro Rafael. Pra ponta direita ali, né? Jogando pra direita, Mailton, o meio-campista Pablo Maia e Damian Bobadilha. Pra esquerda, Hernan Dias, né? Enzo Dias, eu acho que é o nome dele. Meio-campista do São Paulo, Marcos Antônio, e o ataque do São Paulo vai ser Lucas Moura e Gonzalo Tapia, tá? O São Paulo tem alguns desfalques para a partida de hoje, que é o Luciano, né, o Caleri e o Cedric, tá, pessoal? Que estão se recuperando de lesão. O Luciano tá suspenso, então é importante, tá? O Luciano tá fora da partida de hoje do Vasco da Gama. O Rafael Tolói também, que é titular da equipe do São Paulo, vai ficar no banco de reservas porque tá voltando de lesão. Então essa é a provável escalação aí do São Paulo para a partida de hoje. Repetindo, Rafael, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Mailton, Damian Babodilha, Pablo Maia, Enzo Dias, Marcos Antônio, Gonzalo Tapia e Lucas Moura. Esse é o time do São Paulo para a partida de hoje contra o nosso Vasco da Gama, tá? E aí, um time difícil, um time fácil? E aí, o que você acha aí, torcedor vascaíno? É possível do Vasco vencer esse jogo? Cara, eu acho que esse time do São Paulo ali bem fraco, tá? Relativamente, o time do Vasco hoje é melhor do que o do São Paulo. Até mesmo se tivesse o Luciano ali, o Caleri, eu acho o time do Vasco melhor que o do São Paulo de qualquer maneira, beleza? Bom, vamos para a provável escalação do nosso Vascão? Vamos lá, então.
A provável escalação do nosso Vascão é a seguinte, não muda muita coisa não, é quase o mesmo time que jogou contra o Bragantino e venceu por 3-0. É o Léo Jardim no gol, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Lucas Piton, dupla de zaga Robert Renan e Carlos Cuesta, dupla de volante Cauã Barros e Tietê, mais à frente Felipe Coutinho, ponta direita Andrés Gomes, ponta esquerda Nuno Moreira e o centroavante, ele, o cria Ryan, com a camisa 77. Então essa é a provável escalação do Vasco para a partida de hoje. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, até porque o último jogo do Vasco, o Vasco jogou com o Verratti como titular. E o Verratti foi muito importante. Fez 2 gols contra o Bragantino ali, né, que embalou o Vasco no jogo, e o Vasco acabou fazendo um terceiro com o GB. Quero saber a sua opinião aí. Você no jogo de hoje colocaria o Verratti como titular e o Ryan na ponta direita? Ou você manteria esse time que o Diniz vai escalar? Essa provável escalação mesmo. Com um trio de ataque ali Nuno Moreira na esquerda, Andrés Gomes na ponta direita e o centroavante Ryan. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você é a favor do Verratti titular ou o Verratti no banco e essa escalação aqui mesmo. Eu particularmente hoje, por mais dos 2 gols do Verratti no último jogo, eu acho que o Verratti hoje ele é banco de reservas do Vasco, né, com certeza, até porque o Ryan vem vivendo um excelente momento com a camisa do Vasco, e o Andrés Gomes foi muito importante no último jogo contra o Bragantino também, né, naqueles lances ali, é um jogador rápido, é um trio de ataque rápido do Vasco, né, isso é importante, ainda mais tendo o Coutinho ali maestrando o meio campo do Vasco, aí que fica melhor ainda. E nem tem que falar dessa dupla de zaga do Vasco, né, Robert Renan e Cuesta arrumaram o sistema defensivo do Vasco da Gama. Então é isso. Essa é a provável escalação do Vasco. Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Lucas Piton, dupla de zaga Robert Renan e Cuesta, dupla de volante Cauã Barros e Tietê, mais à frente Felipe Coutinho, ponta direita Andrés Gomes, ponta esquerda Nuno Moreira e o centroavante Ryan, tá? Essa é a escalação do Vasco da Gama para a partida de hoje contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você mudaria nessa provável escalação do Fernando Diniz. Bom, pessoal, e como eu sempre falo para vocês, sempre mostro, né, as votações da galera, tá? Votando ali na vitória do Vasco, dessa vez foi quase 100%. Somente o Escobar votou no empate no jogo de hoje. Então vamos lá, foi 7-1, tá? 7-1 ali. 7 vitórias do Vasco contra 1 empate, né? Ninguém deu vitória do São Paulo no jogo de hoje. Olha o favoritismo do Vasco segundo o jornalista. O Escobar deu empate, o André Lofredo deu vitória do Vasco, o Felipe Diniz deu vitória do Vasco, o Fred Bruno deu vitória do Vasco, o Gato Mestre, vitória do Vasco, a Jéssica Sescon, vitória do Vasco, a Joana de Assis, vitória do nosso Vascão, e o Thiago Medeiros também, que falou que vai ser vitória do nosso Vascão. Vamos torcer para eles estarem certos. No último jogo, eles colocaram o Vasco também como favorito, né? No penúltimo jogo também colocaram o Vasco venceu. Vamos torcer para dessa vez ele acertar ele novamente e o nosso Vascão embalar cada vez mais no Campeonato Brasileiro, né? Então é importante, quero saber a sua opinião aí, qual é o seu placar para a partida de hoje? Deixa aqui nos comentários. Na minha opinião, hoje vai ser 2-0 Vasco, gol do Ryan e do Felipe Coutinho. Hoje o Coutinho vai cravar aquele golzinho dele ali junto com o Ryan, beleza? Pra mim, esse vai ser 2-0 Vasco. Tranquilo, festa na barreira, Vascão subiram na tabela do Brasileiro. E falando sobre tabela do Brasileiro, vamos lá falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro nesse atual momento. Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo no sábado, né? No sábado à tarde, até porque quando tá saindo esse vídeo pra vocês eu não vou estar em casa, né? Mas, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá tendo a rodada do Campeonato Brasileiro, Santos contra Fortaleza e Cruzeiro contra Vitória, tá 1-0 Cruzeiro, inclusive, né? E aí, pessoal, é o seguinte, ainda não aconteceu a rodada do campeonato, mas o Vasco tá com 42 pontos aqui, e o Vasco vencer no São Paulo vai a 45. O Vasco encosta ali no Botafogo, que inclusive o Botafogo joga hoje, tá? Contra o Mirassol fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então tem chance do Botafogo perder hoje pro Mirassol e se lascar, né? E se lascar porque o Vasco vai encostar ali, e aí o próximo jogo do Vasco é contra o Botafogo lá no Newton Santos, né? E o Vasco ali, pô, embalado, se vencer hoje e tudo mais, e aí seria muito importante, né? É importante demais. Então o Vasco vai a 45, o Vasco vencendo o Botafogo, o Vasco acaba passando o Botafogo na tabela do Brasileirão.
passa até mesmo o Fluminense, né? O Fluminense joga nessa rodada contra o Ceará, né? No dia de hoje, no domingo. Então é importante a gente saber também sobre esse resultado e secar o Fluminense no dia de hoje. Vamos ficar ligado em relação a isso, beleza? Vamos secar esse Fluminense hoje, porque seria importante a derrota do Fluminense. No próximo jogo vai ser Fluminense contra Mirassol, né? No Maracanã, no dia 6/11. Então, é um jogo difícil também, né? Moleza não, Mirassol tá dando trabalho pra todo mundo. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Você que tá assistindo esse vídeo agora, vai ter uma live pré-jogo, tá? Direto de São Januário, às meio-dia aqui no nosso canal, né? 12h30, por ali. Vai ter uma live programada aí pra vocês, só vocês irem lá, vai ao vivo aí que você vai ver a opção aí, beleza? Então dá aquela moral lá, deixa seu like, participa da live, eu vou ler os comentários de todo mundo, né? Vou fazer uma live lá com o Lecão do Fala Vascão, então, cara, ele vai estar presente em São Januário, direto de São Januário pra vocês com a imagem, beleza? Mostrando os bastidores ali, a colina histórica. Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas e como sempre, vitória Vascão no dia de hoje, como você sabe. Vasco vencendo, tem aqueles vídeos totais de reações pra todo mundo rir, né, do São Paulo. Tamo junto, abraço a todos.